E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então, e agora a gente vai falar de uma outra política de gestão de pessoas, que é a política de manter pessoas. Manter pessoas, a gente vai falar sobre higiene, segurança, medicina e qualidade de vida no trabalho. Essa política de gestão de pessoas, chamada de manter, ela vai estar preocupada em fazer com que as pessoas queiram permanecer na empresa. O principal objetivo de manter pessoas é contribuir para diminuir os índices de rotatividade, né, do chamado turnover, né, a saída, né, das pessoas da empresa para eventual substituição delas. Quando a gente consegue segurar as pessoas na organização, claro, desde que essas pessoas sejam produtivas e interessantes para a organização, a gente consegue ter um maior lucro, consegue ter um melhor clima organizacional, porque as pessoas ficam na empresa, tem aquela percepção de estabilidade. Então, quer dizer, a gente tem várias vantagens quando a gente fala em manter pessoas. Até algum tempo, se considerava que manter pessoas seria pagar melhores salários e melhores benefícios. E isso faria com que a pessoa quisesse ficar na empresa. Hoje em dia, no século XXI, os salários e os benefícios são elevados, claro, não em todas as áreas, mas de forma geral, e são praticamente os mesmos. Então, quer dizer, o que na realidade faz com que a gente queira ficar numa empresa é principalmente o clima, né, no sentido psicológico, né, o ambiente da empresa e também no aspecto físico. Esse aspecto físico repercute no psicológico. Por exemplo, trabalhar numa sala mal iluminada, mal arejada, mal ventilada, isso provavelmente vai nos fazer ter uma sensação de cansaço e, consequentemente, daqui a pouco querer sair daquela empresa e muitas vezes sem nem saber qual é a razão que nos faria querer sair. Além disso, a questão dos acidentes no trabalho, né? Locais de trabalho que permitem com que os acidentes ocorram, né? Locais pouco cuidadosos com o trabalhador, também podem ser um motivo de afastamento e de necessidade de sairmos daquele emprego. Então, a área de manter pessoas, a política de manter pessoas, ela nem sempre vai ser executada diretamente pela área de RH, porque há necessidade em manter pessoas de profissionais da área de medicina do trabalho, e aí a gente precisa de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, e também da área de engenharia do trabalho, e a gente vai precisar do engenheiro e do técnico do trabalho. Então, quer dizer, a área de RH ela vai dar um suporte para que esses profissionais atuem. Mas todas as organizações são obrigadas a terem esses profissionais que eu citei? Médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, engenheiro e técnico do trabalho? Nem todas. Isso quem vai determinar é a lei. Na visita do Ministério do Trabalho a uma empresa, principalmente na época da sua abertura, esse técnico, esse fiscal é que vai recomendar se aquela organização precisa ter uma área muito bem constituída de higiene, medicina e segurança do trabalho. Embora esses profissionais não sejam obrigatórios em todas as organizações, é ideal que todas elas tenham prestação de serviço nessa área. Orientações para os funcionários sobre como evitar acidentes, sobre como ter a postura corporal mais adequada ou ainda sobre questões de diminuição do estresse, já que entra em manter pessoas também a QVT, qualidade de vida no trabalho, que aí já são ações para diminuição do estresse do trabalhador, aonde a área de RH aí sim atua diretamente, não apenas dando suporte. Vamos conhecer então esses conceitos? Quando a gente fala então em manter pessoas, o Chiavenato diz o seguinte: a manutenção de pessoas exige muitos cuidados especiais, entre os quais sobressaem os estilos de gerência, as relações com os empregados e os programas de higiene e segurança do trabalho. Percebe então que não é apenas direcionado a acidentes, mas a relacionamento com as pessoas também envolvendo a área de higiene e segurança. São os processos utilizados para criar condições ambientais e psicológicas satisfatórias para as atividades das pessoas. Incluem a administração da disciplina, da higiene, da segurança, incluo aqui da medicina e da qualidade de vida no trabalho, além da manutenção das relações sindicais, daquilo que os sindicatos exigem como algo ideal para que o trabalhador tenha como um ambiente adequado de trabalho. Então, essa é a definição principal de manter pessoas, como eu já havia explicado anteriormente. Então, manter pessoas ela está dividida em higiene, medicina, segurança e qualidade de vida no trabalho. São as 4 áreas. Quando a gente fala em higiene, medicina e segurança, a gente trata a parte da QVT. A QVT, qualidade de vida no trabalho, como eu disse agora há pouco,
ela é administrada diretamente pela área de RH. Quando a gente fala em higiene, medicina e segurança, a área de RH dá um suporte, porque aí a gente precisa de profissionais mais técnicos dessas áreas. A higiene e segurança do trabalho constituem duas atividades intimamente relacionadas. Difícil separar a higiene de segurança no trabalho, e a medicina também está inserida nos dois contextos, no sentido de garantir condições pessoais e materiais de trabalho capazes de manter certo nível de saúde aos empregados. Então vamos falar primeiro sobre a higiene do trabalho. Quando a gente fala higiene, isso lembra limpeza, né? Lembra bem-estar. Então a higiene do trabalho está ligada a situações de bem-estar ao trabalhador. Proporcionar ao trabalhador aquela sensação de como é legal trabalhar nessa empresa. A higiene do trabalho, então, ela está ligada ao ambiente físico e psicológico. No ambiente físico, percebam que a gente não está falando de acidentes. A gente está falando de ambiente físico no aspecto psicológico desse ambiente físico. Então, por exemplo, trabalharmos, numa sala mal iluminada, mal arejada, mal ventilada e ter aquela sensação de cansaço. Percebe que isso é uma influência psicológica do ambiente físico de trabalho. Não termos as ferramentas adequadas para o trabalho. Faltar, ferramentas para que a gente consiga executar com perfeição o trabalho que nos é direcionado. Isso é um problema de higiene. Então, assim, a higiene do trabalho também não é só isso. O aspecto psicológico direto entra aqui. O relacionamento entre as pessoas. Por exemplo, a empresa é maravilhosa, mas você tem um chefe que é uma anta. Então, provavelmente, o estresse gerado por esse chefe vai gerar um problema de higiene do trabalho também, porque vai refletir no aspecto psicológico. Então, a higiene do trabalho refere-se a um conjunto de normas e procedimentos que visa a proteção da integridade física e mental do trabalhador, preservando dos riscos de saúde inerentes às tarefas do cargo e ao ambiente físico onde são executados, e isso é influenciado por três condições. Quais são as três condições que influenciam, então, a higiene do trabalho nesse aspecto que a gente acabou de ver? As condições ambientais do trabalho, como a iluminação, temperatura do ambiente, etc. As condições de tempo de trabalho, a duração da jornada de trabalho, as horas extras, o período de descanso e as condições sociais, que são as relações entre as pessoas naquela chamada organização informal, que a gente viu lá na Teoria das Relações Humanas do Elton Mayo na primeira aula, da questão do status das pessoas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre essas condições ambientais de trabalho, iluminação, temperatura, enfim. Recentemente, nós acompanhamos aí na mídia, Facebook e telejornais, um determinado servidor público de um órgão lá no Rio de Janeiro, que há alguns anos trabalhava numa sala cujo ar-condicionado estava quebrado e o órgão não mandava consertar. E, de repente, esse servidor decidiu ir trabalhar de bermuda, em função do grande calor que ele passava. Foi barrado, não podia trabalhar de bermuda. Tanto é que está no Código de Ética do Serviço Público, que você tem que usar vestimentas adequadas ao trabalho. O que esse servidor fez no dia seguinte? Ele foi de saia, pegou a saia da mulher e foi trabalhar de saia, uma saia e uma camiseta. Não pôde ser barrado, porque a saia faz parte dos elementos do vestuário de servidoras. Então, quer dizer, não há restrição do uso de saia para homens, por exemplo. Assim como também não do uso de bermuda. Mas se mulheres podem trabalhar de saia, o argumento desse servidor foi esse. Eu também posso. Qual é o problema de eu usar uma saia? E isso o servidor se perguntando. Então, o que ocorre? Por quê? Por um problema de temperatura do ambiente. Percebe? O estresse gerado só pelo fato do ar-condicionado estar quebrado. Primeiro, o estresse gerado por você trabalhar num calor infernal, e certamente não ser tão produtivo quanto poderia ser. E o outro estresse gerado em função das discussões e debates lá na portaria do órgão se eu posso entrar ou não vestido de bermuda, de saia, ou seja lá com o que for. Então, quer dizer, se a organização se preocupasse com esse detalhe, que era simplesmente consertar o ar-condicionado, simplesmente não teria o problema de estresse. E o ambiente de trabalho seria mais agradável. Isso é uma preocupação de higiene do trabalho. Outra questão é a duração da jornada de trabalho, horas extras, período de descanso. Trabalhar é muito bom, mas descansar também é necessário. E muitas vezes as empresas abusam do corpo do trabalhador, fazendo ele trabalhar 12, 13, 14, 18 horas seguidas. E isso faz com que problemas de saúde também aconteçam no futuro. Então, quer dizer, esse aspecto da sobrecarga de trabalho faz com que, de repente, a gente não queira mais trabalhar naquela empresa. Então, isso também
é preocupante. E também a questão da organização informal, do status, né? Trabalhar num ambiente que as pessoas não se relacionam, que as pessoas se sacaneiam o tempo inteiro, num ambiente de fofoca, de intriga, também faz com que as pessoas queiram se afastar do ambiente de trabalho. Essas seriam as chamadas condições sociais. Bom, dentro do aspecto psicológico, então, de relacionamento entre as pessoas nessas condições sociais, é importante que a área de RH faça contínuas pesquisas para identificar como que as pessoas percebem esse ambiente de trabalho. As organizações elas podem adotar, então, 4 formas de atuação geral, genérica, né, de como as pessoas se tratam naquele ambiente. E aí a gente tem, então, os sistemas administrativos. O primeiro deles seria o sistema autoritário coercitivo. Péssimo, total pressão, né, as pessoas se tratando pressionadas o tempo inteiro. Né? Nesse sistema autoritário coercitivo, o estilo administrativo se baseia na absoluta falta de confiança nos subordinados. Então é um sistema que impõe, é o manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? O fluxo de informação é verticalizado, as pessoas não se comunicam horizontalmente nem diagonalmente, apenas de forma vertical e geralmente a comunicação é apenas descendente, não sendo permitida a comunicação ascendente. Né? De cima para baixo, enquanto a informação de baixo para cima é vista com muita desconfiança. Então, quer dizer, nem sempre ou quase nunca a cúpula leva em consideração informações que venham de baixo num sistema autoritário coercitivo. Todas as decisões, então, são rigidamente centralizadas na cúpula da organização. Ninguém pode tomar decisão sobre nada sem consultar as chefias maiores. E é o modelo mais fechado de administração. Modelo horrível para se trabalhar, mas necessário em alguns momentos. Esse modelo gera muitos problemas de higiene do trabalho. Um segundo modelo seria o modelo chamado de autoritário benevolente. Continua autoritário, continua impositivo, mas agora passa a mão na cabeça. Por isso que é autoritário benevolente, é o bate mais assopra. Né? Nesse sistema, o estilo administrativo, nesse sistema, envolve uma confiança condescendente, né, nos subordinados. A empresa até confia, mas ela avalia com muito critério essa confiança. Ela não confia de olhos fechados, não. Os subordinados, nesse sistema, não se sentem livres para discutir seus trabalhos com os superiores e são motivados por recompensas e algumas punições reais ou potenciais. Né? O fluxo de informação é ainda vertical, só que já se permite, além do descendente, a comunicação também ascendente, né, de baixo para cima. E pode ou não ser visto com desconfiança. Né? As políticas são definidas primariamente no topo da organização, mas começa a existir algum debate sobre as políticas definidas abaixo do topo, né? Nas linhas hierárquicas ainda superiores, mas não necessariamente na cúpula da organização. Uma terceira forma, então, seria o sistema consultivo, bem melhor que os outros dois anteriores. Nesse sistema consultivo, em que o estilo administrativo envolve substancial, mas não completa confiança nos subordinados. Se confia nos subordinados, mas com cuidado. Né? Nesse sistema consultivo, os subordinados se sentem relativamente livres para discutir os seus trabalhos com os superiores. Né? E são motivados por recompensas, punições ocasionais, de vez em quando tem alguma puniçãozinha, e algum envolvimento. Né? As decisões gerais são feitas no topo da organização, mas já há uma distribuição de tarefas e de autonomia para os níveis mais baixos. As decisões específicas são delegadas aos níveis mais baixos. Então, quer dizer, aquela decisão estratégica continua na mão da cúpula, mas as decisões de como executar o trabalho, como executar os processos, aí fica para os níveis mais baixos da organização. Nesse sistema consultivo ele é bem melhor, né, porque as pessoas não se sentem tão vigiadas, tão policiadas e tão punidas. Embora ainda ocorra punição e não uma completa liberdade. As pessoas têm a sua opinião consultada, mas não necessariamente essas opiniões serão levadas em consideração. E por fim, o melhor de todos, que é o sistema participativo. No sistema participativo, que gera bem menos estresse, o estilo de administração envolve total confiança nos subordinados. Mas também só dá para adotar esse estilo se a gente realmente tem subordinados extremamente capacitados e que sejam dignos dessa confiança. Estes se sentem à vontade para discutir seus trabalhos com os superiores e são motivados por fatores econômicos, como recompensa baseadas em um sistema de compensação. Quer dizer, a gente sabe que dinheiro não é fator motivacional para ninguém, mas este modelo faz com que o dinheiro seja o retorno para que essas pessoas realmente participem de forma mais proativa e liberal. O fluxo de informação é descendente,
ascendente e horizontal. As pessoas se comunicam no mesmo nível num sistema chamado de participativo. A tomada de decisão é espalhada amplamente através de toda a organização e coordenada adequadamente. Então, quer dizer, todos podem tomar decisões, todos têm autonomia, claro, que de uma forma coordenada por algum líder, por algum tipo de gestor. Esses 4 sistemas, então, de gestão, de direção, fazem com que o ambiente organizacional fique melhor ou pior, dependendo da circunstância, podendo gerar problemas ou soluções, de higiene do trabalho no sentido psicológico. Bom, a higiene do trabalho, então, de forma geral, ela tem caráter eminentemente preventivo. Tomarmos decisões e ações para evitarmos os problemas psicológicos ou físicos que o trabalhador possa, porventura, passar, pois objetiva a saúde e o conforto do trabalhador, evitando que ele adoeça, ou se ausente provisória ou definitivamente do trabalho. Quais são os principais objetivos, então, da higiene do trabalho? Primeiro principal objetivo, eliminar as causas das doenças profissionais ou ocupacionais. Se as causas das doenças forem eliminadas, elas não aparecem. Só que nem sempre é possível eliminarmos as causas das doenças ocupacionais. Quando isso não é possível, segundo passo, reduzir os efeitos prejudiciais provocados pelo trabalho em pessoas doentes ou portadoras de defeitos físicos. Então, quer dizer, se a gente não conseguiu eliminar a causa da doença, que pelo menos então os efeitos prejudiciais dessa doença profissional que se tornou inevitável sejam reduzidos. Por exemplo, quem trabalha em postos de gasolina certamente terão problemas respiratórios se trabalharem como frentistas durante um tempo prolongado demais, podendo vir a um efizema pulmonar no futuro. Isso não tem como ser evitado, a não ser que a gente diminua a carga de trabalho desse trabalhador. Mas não sendo possível diminuir, ele terá provavelmente algum problema de saúde no futuro. Então, se não dá para eliminar a causa, que a gente consiga pelo menos reduzir o efeito prejudicial de alguma forma. Não sendo possível reduzir o efeito prejudicial, vamos para o terceiro passo, prevenir o agravamento das doenças e das lesões. Quer dizer, se não foi possível eliminar a causa, se não foi possível reduzir os efeitos, que pelo menos não fique mais grave do que já está. Esse seria o terceiro esforço da área de higiene e medicina do trabalho. E por fim, manter a saúde dos trabalhadores, assim que eles se recuperarem, óbvio, e aumento da produtividade por meio do controle do ambiente de trabalho para que essas situações não mais ocorram, seja no aspecto psicológico ou no aspecto físico. Embora os exemplos aqui e a forma de redação parecem estar mais direcionado para o aspecto físico, também está direcionado para o aspecto psicológico, já que o estresse é reconhecido como uma doença. Até os anos 90, estresse era chamado de frescura. Agora é considerado realmente uma doença que pode levar, inclusive, para outras doenças físicas em função desse mal. Bom, um programa de higiene do trabalho, então, a gente tem que planejar como é que vai ser a atuação da higiene do trabalho no sentido de evitar essas situações negativas que a gente acabou de ver. Então, um bom programa de higiene do trabalho envolve 4 coisas. Primeiro, o ambiente físico de trabalho. Observarmos a iluminação desse ambiente, a ventilação, a temperatura, os ruídos, coisas que realmente nos atrapalham, causando estresse ou doenças físicas. Segundo aspecto, o ambiente psicológico de trabalho. Os relacionamentos humanos, agradáveis ou não dentro da organização, mas que devem serem agradáveis. Os tipos de atividade agradável e motivadora que a organização pode executar. O estilo de gerência democrático e participativo, que é o ideal para manter esse ambiente mais saudável, e a eliminação de possíveis fontes de estresse. Se isso for feito, a gente já deu 2 importantes passos, no sentido físico do trabalho e no sentido psicológico. Terceira preocupação da higiene do trabalho é a aplicação de princípios de ergonomia. O que é ergonomia? A ergonomia está ligada à postura corporal, principalmente frente ao uso de equipamentos, maquinários, etc. Muitas pessoas têm muitas lesões físicas pelo uso inadequado desses equipamentos ou pela falta de equipamentos de segurança no uso desses equipamentos que geram problemas físicos de saúde. Então, máquinas e equipamentos adequados às características humanas. A gente não pode adequar o ser humano à máquina, mas a gente pode ter máquinas que sejam adequáveis ao corpo do trabalhador. Mesas, instalações ajustadas aos tamanhos das pessoas, e ferramentas que reduzam a necessidade do esforço físico humano.
ao invés da pessoa carregar várias caixas nas costas, por que não ter o carrinho de mão, por exemplo, o que facilitaria bastante o trabalho. E, por fim, a saúde ocupacional. A saúde ocupacional, né, vai se preocupar com a ausência das doenças por meio de uma assistência médica preventiva que ocorre no próprio local de trabalho. E aí a importante presença do profissional chamado médico do trabalho. Como eu falei anteriormente, nem todas as organizações são obrigadas a possuírem esse profissional, mas aquelas que são devem possuir, no mínimo, esses 5 profissionais: o médico, o engenheiro, o auxiliar de enfermagem, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, engenheiro e o técnico do trabalho. Esses 5 profissionais são obrigatórios para aquelas organizações que o Ministério do Trabalho determina que devem ter uma área específica para a higiene e medicina do trabalho. Bom, a segurança do trabalho, então, ela vai cuidar especificamente de quê? A gente viu que higiene do trabalho cuida dos aspectos físicos e psicológicos que geram, né, um possível estresse ao trabalhador e problemas físicos também. A segurança do trabalho ela está ligada a evitar acidentes. E aí a gente precisa desses mesmos profissionais, engenheiro, técnico, médico, enfermeiro e auxiliar de enfermagem, e também do apoio dos próprios colaboradores da organização. A gente já vai ver como é que esse apoio se dá. Então, a segurança do trabalho é o conjunto de medidas técnicas, administrativas, educacionais, médicas e psicológicas, né, empregadas para prevenir acidentes, seja pela eliminação das condições inseguras, né, do ambiente, seja pela instrução ou pelo convencimento das pessoas para a implementação de práticas preventivas. Então, quer dizer, tem 2 formas de evitar acidentes no trabalho: ou eliminando as causas do acidente, ou treinando as pessoas para que elas tomem cuidado com aquelas causas que porventura não puderam ter sido eliminadas. E aí o grande problema desse assunto é o excesso de siglas que esse assunto possui. Tem os EPIs, os EPCs, tem o SESMIT, o PPRA, a CIPA, a CIPAT, enfim, o PAIR, LER, DORT. Você precisa saber essas siglas todas? Sim. Pode aparecer numa prova com o uso dessas siglas associado, né, à higiene e segurança do trabalho, que é pertencente à política de manter pessoas dentro da área de RH, alguma questão sobre isso. E a gente já vai conhecer essas siglas todas para a gente conseguir matar de vez essas questões. A primeira delas é uma sigla chamada PCMSO, significa Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O que é o PCMSO? Colocarmos no papel todo o programa que será executado durante o ano em relação à medicina do trabalho. Nesse PCMSO deve constar os exames que a lei já obriga o trabalhador a executar. Que exames são esses? O exame admissional, o exame demissional, o exame periódico e o exame por afastamento superior a 30 dias. Esses 4 são obrigatórios. Eu acredito que a maioria de vocês já deve ter passado, pelo menos pelo exame admissional ou demissional na vida. Como é que geralmente esse exame é feito, galera? Rapidinho, não é? Você está bem? Tô. Tchau, pode trabalhar. Você tem lá 300 pessoas na fila do médico do trabalho, você acha que você vai sair de lá 10 da noite e 8h30 da manhã você já saiu de lá com o seu atestado. Alguns médicos do trabalho trabalham de forma pouco profissional, né? Apenas veem se você está vivo, se você está respirando e já te liberam o atestado. Outros são mais sérios e fazem realmente exames completos e avaliações mais completas do que apenas se o seu olhinho está mexendo. Então, quer dizer, essa é uma área que no Brasil carece ainda de profissionais mais sérios, embora possuamos profissionais bem sérios, mas na sua totalidade a gente ainda não vê isso 100% disseminado. E é importante que as organizações obrigadas a terem essa área devidamente constituída tenha também um médico realmente profissional em saúde ocupacional. Nesse PCMSO, então, a gente só vai colocar aquilo que é obrigatório por lei, o exame admissional, o demissional, o periódico, que geralmente é uma vez por ano, e o de afastamento por mais de 30 dias? Não. A empresa também vai incluir no PCMSO os exames que ela, porventura, considere necessários de serem feitos com seus subordinados, campanhas de vacinação para os filhos dos subordinados, campanhas de prevenção do diabetes, da hipertensão arterial, quer dizer, de vários outros fatores que podem ser executados durante o ano em prol dos funcionários. Então, como está aqui colocado, né, a Lei 24 de 94 instituiu o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO. Através do PCMSO,
é exigido o exame médico pré-admissional, o exame médico periódico, né, além do demissional e do afastamento de 30 dias. Os exames médicos são exigidos quando houver retorno ao trabalho, né, no caso de afastamento superior a 30 dias. Gostou da videoaula do grande professor Wendel Léo Castellano, carinhosamente conhecido como Professor Léo? Então você pode assistir o restante dessa aula e o seu módulo completíssimo no nosso site. Então, por favor, convido você a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br, e se matricular no nosso curso completíssimo de gestão de pessoas. Nós temos 31 horas de videoaulas de gestão de pessoas exclusivas para você. Detalhe, esse curso custa apenas R$ 60 e você terá direito a 60 dias de acesso, ou seja, R$1 por dia. Pode ter certeza que aqui no Lacconcursos é o melhor custo-benefício do mercado. Pode vir, pode efetuar sua matrícula, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Além disso, esse curso de gestão de pessoas, o professor Luiz Antônio e o professor Wendel Léo garante para vocês o seguinte, que irá deixar você bastante competitivo para qualquer concurso público, quer seja municipal, estadual ou federal. Tá certo, meus amigos? Então o convite está feito, vem estudar conosco aqui no Lacconcurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique Lac.